Seja sempre bem-vindo, a casa de Deus está sempre de portas abertas, assim como o nosso coração para recebê-los cada um. Queridos, para nossa reflexão bíblica dessa noite, eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de São Mateus, capítulo 6, São Mateus capítulo 6, nós vamos ler aqui os versículos de 9 a 13. Eu creio que ao começar a ler aqui, alguns vão até deixar de olhar para a Bíblia e vão citar de cor, né? Mateus 6, 9 diz assim: Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa aqui é a oração dominical. A oração modelo mais conhecida, né? O Pai Nosso. Esse modelo de oração citada por Cristo, ensinando ali os discípulos a orar, é conhecida até mesmo por ateus, né? Todos conhecem. É bem comum. E eu lembro que quando estudava ainda as séries iniciais, havia todo um ritual, né, antigamente nas escolas, e a gente, além de cantar o hino, todinho o hino nacional com a mão no peito, depois ainda orávamos o Pai Nosso. Aí sim, iniciava-se as aulas. As coisas mudaram demais. Mas, de tanto citar o Pai Nosso, a gente acabava decorando, e eu lembro que a gente falava ele quase que cantando, sem nem parar para pensar o que ele queria dizer. Algumas palavras eu criança não sabia o significado, então eu dizia e ficava me perguntando, mas será o que ele quer dizer com isso, né? Ficava sem entender, né? Irmãos, os discípulos, eles reconheceram que não sabiam orar, e eles, se dirigindo a Jesus, eles disseram para ele, né? Mestre, nos ensine a orar. A oração, ela é a respiração da alma. Eu costumo dizer que eu não acredito num crente que não ora. Não adianta. Não adianta você vir com belas mensagens. Se você não é alguém de oração, você não é um cristão. Porque um cristão, já está dizendo o nome, cristão. É Cristo, ou seja, é alguém que está em Cristo. E para estar em Cristo tem que ter um relacionamento. E para ter um relacionamento tem que haver diálogo. Não tem como ser diferente. Então, eu não acredito. Um dia eu vi um amigo que é nordestino, lá na empresa, ele chegou e disse assim, olha, você pode até ter um bom diálogo, mas eu não confio em quem não gosta de cuscuz. Ela brincando, né? E eu lembrei dela agora, mas um cristão que não ora, irmãos, não é um cristão. Então, Jesus, ele ensina os discípulos a orar, e ele também nos ensina. Eu confesso a vocês que, sobre oração, às vezes eu penso, meu Deus, quando é que eu vou aprender a orar? Porque sempre que eu acho que eu sei o que é orar, a Bíblia pega e me mostra que eu estou fazendo tudo errado. Aí eu pego e corrijo tudo novamente. Aí quando eu penso, agora minha oração está 100%, né? De repente eu ouço uma mensagem, um sermão que me explica tudo e cai por terra tudo aquilo que eu acreditava de quando é que eu vou alcançar o nível top da oração, vamos dizer assim, né? Não que Deus exija uma oração perfeita com palavras, cada coisa. Deus não exige isso. Pode até ser que isso seja bonito em uma grande congregação, onde as pessoas estão ali, olhando, na hora que a pessoa vai orar, então a gente usa de um dialeto, né? A gente capricha no português, a gente procura ser bem. Mas Deus, ele não olha isso. Esse formalismo todo, a exigência é só humana. Deus não olha isso. Deus não olha isso.
Enquanto você está orando com palavras, um mestre, um PhD em teologia está orando usando palavras cultas teológicas, Deus entra lá no coração dele e vê se o que ele está falando ali realmente é o que está passando pela mente e pelo coração dele. Então Deus, ele sonda, né? Então a oração que tem poder, a oração verdadeira, é aquela que é o rasgar do coração, é o abrir o coração para Deus. É como a um amigo íntimo. Muito bem. Essa oração ela é bem curta. Observem. Jesus aqui em poucos versículos ele cita uma oração. E é interessante que nós usamos ela como oração modelo, mas Jesus não está dizendo aqui que é um modelo, não. Ele diz o seguinte, olha, portanto, vocês têm que orar assim. Ele está dizendo que é para orar assim. Nós sabemos que é um modelo. Afinal de contas, no meio da oração, a gente cita algumas coisas pessoais, algum contexto que a gente está vivendo, não é isso? E que aqui talvez não está citando. Mas Jesus não está dizendo isso aqui é um modelo para vocês pegar de vocês e se adaptar a isso. Não. Ele não está dizendo isso. Isso é nós que dizemos. Ele está afirmando aqui no versículo 9. Portanto, vocês orem assim. E aí ele diz, Pai nosso que estás no céu. Nós já se perdemos todinho na primeira palavra que Jesus diz aqui. Quando ele diz, Pai nosso que estás no céu. Primeiro aprendizado, o Pai, ele é nosso, e não só meu. Quando nós oramos, nós temos sempre a primeira pessoa em destaque. Então a gente não olha para Deus como o Pai nosso, mas o meu Pai. Então a nossa oração já começa sendo egoísta. Então você vê que nas primeiras aqui a gente já se perde, né? Já se perde. Já começa com egoísmo. Então a gente começa, alguns nem exaltam o nome de Deus, já vai direto nos pedidos, né? Já vai direto na caixinha de pedidos. Aí tem lá uns 10 minutos de pedido, 1 minuto de agradecimento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e levantou. E Jesus, ele diz aqui, no início, que ele é Pai de todos. Pai nosso, que estás no céu. O que eu aprendo com isso, irmãos? O que eu aprendo com isso? Veja, eu vou criar aqui uma situação, aqui um exemplo para a gente compreender melhor o que isso implica, né? Essa questão do Pai ser nosso e não apenas de um. Imagine que de repente, aqui em Brasília, no período seco, agora acabou aquela questão de estar cortando a água, né? Graças a Deus. Mas eu lembro que quando chegava um período de escassez aqui no Distrito Federal, as barragens ali do Descoberto, né? A gente ficava acompanhando pela TV, quando ele estava com nível baixo, ficava todo mundo muito preocupado. Agora imagine numa situação daquela em que a barragem do Descoberto não tem capacidade para abastecer as cidades a qual ele deve abastecer, e de repente, um clube de desbravadores, eu estou criando aqui uma situação para você compreender. Um clube de desbravadores, então, diz o seguinte, olha, nós vamos fazer um passeio com os desbravadores nesse dia. Então, meus irmãos, ore para que não chova. Porque o passeio tem que acontecer e nós sabemos que é da vontade de Deus que aconteça o passeio. Então, a oração de cada desbravador vai ser o quê? Que não chova. Senhor, permita que amanhã não chova. O Pai está sendo nosso? Não. Está sendo só dos desbravadores. Né? Eu estou criando aqui uma situação. Então, você acha que diante de água, que é o elemento fundamental para dar vida, né, e garantir vida, Deus vai estar preocupado com um passeio? Enquanto tem pessoas, talvez, que não tem água, né, que precisa para viver. Então, Deus, ele olha para o contexto geral. E muitas das vezes, quando a gente se depara com uma chuva no dia, a gente não entende. Rapaz, eu orei em vão, né? Porque eu pedi para Deus não chover, mas Deus não está ouvindo. Ou eu sou muito infiel e ele não ouviu minha oração, ou então Deus não existe, porque eu orei e foi tanto fez, ele caiu água mesmo. Né? Tem gente que parte logo para o extremo. Né? Mas Deus, ele olha para o contexto geral. Deus, ele olha do céu para a terra e vê seus filhos como geral. Ele sabe o que é melhor, não apenas para mim e para você, mas ele sabe o que é melhor para todos nós.
Então Deus, ele olha para o geral. Então ele é o Pai nosso, de todos nós. Né? Um outro exemplo, concurso público. Abriu um concurso público e tem apenas 70 vagas. 70 vagas. Aí quando a gente vai orar, vamos pensar numa mãe, né? Porque a oração mais sincera que existe é de uma mãe. Vocês vão concordar comigo nisso. Eu acredito demais na oração de uma mãe, meu irmão. Os riscos que eu já corri aqui no Distrito Federal no trânsito, eu acho que ainda estou vivo, porque toda noite minha mãe se ajoelha e ora por mim. Eu tenho certeza disso. A oração de uma mãe, aqui na terra, para mim, é a oração que tem mais... Porque ninguém ama mais que uma mãe. Então, ela ora com amor, autêntico e verdadeiro. Então, não tem como competir. Né? Pai também ama e tudo, mas não compare não, meu irmão. Não compare amor de mãe com amor de pai, não. Ama também, mas não compare não. Né? Muito bem. Então, a mãe, quando vai orar pelo filho, ela diz, Senhor, minha filha, Senhor, a menina nem dorme mais, estuda de dia e de noite. É preciso eu ir lá e pelejar para ela comer, porque ela estuda demais. Então, Senhor, tu está vendo o esforço dela. Ajuda, Senhor, com que ela tenha uma daquelas vagas, que a vaga seja dela. Ajuda a minha filha, Senhor. A minha filha, ajude ela. A oração não está errada. Realmente, a mãe impulsionada pelo amor e querendo ver a filha bem, ela vai orar pela filha dela, entende? Mas se ela entendesse que o Pai é nosso, ela iria orar diferente. Senhor, vai ter um concurso público, tem 70 vagas. De todos os candidatos, minha filha é uma delas. Avalia, Senhor, a vida de cada um dos teus filhos, aqueles que mais precisar, dê a vaga. Essa é uma oração de um cristão que conhece o Pai Nosso. Aquele que mais precisar. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente ora pelo nosso filho, né? Mas tem gente que está passando fome. E ali está toda a esperança dele naquele concurso. E muitas das vezes, quando a filha não passa, você se desespera, Deus não ouviu. Ou então minha filha estudou pouco. Ou então Deus nem existe. Né? Você orou errado. O Pai é nosso. E não só meu. Muito bem. Quando a gente começa sermão assim, falando cada palavra do texto, a pessoa diz assim, isso vai demorar, porque ele começou falando, só do Pai Nosso foi meia hora, né? Até ele chegar no amém, nós não vamos explicar cada palavra da oração, tá? Muito bem. Então, Jesus continua, né? Ele mostra aqui que o Pai é nosso, e aí ele diz, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino. A gente ora esse e venha ao teu reino, e eu creio que quando a gente fala assim, e venha ao teu reino, o que vem na cabeça da maioria, inclusive da minha, é a volta de Jesus e o reino eterno, né? Só que a gente não entende que o reino de Deus, se você olhar para o lado, na mesma página que você olhar para o lado, né? No capítulo 5, versículo 39, a partir do 38, aliás, Jesus diz o seguinte, olha, ouviste o que foi dito olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Mas a qualquer um que te ferir na face direita, volte-lhe a outra face. E ao que lhe demandar contigo e tiraste a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Isso aqui Jesus citou algumas características do que é o reino dele. O reino de Cristo é isso aqui, ó. Abnegação, mansidão, esse é o reino de Deus, né? O reino de Deus. A lógica do reino de Deus, irmãos, é diferente, ela é contrária da lógica humana. É contrária. Enquanto todos dizem, você precisa subir na vida, e se for preciso subir pisando nos outros, pise, mas suba. É assim que o mundo diz. Você só vive uma vez, meu irmão. Tem que subir, tem que conquistar as coisas. E fulano? Se precisar usar ele como degrau, vai-te embora, só vive uma vez. É assim que o mundo diz. Eles usam palavra bonita, mas no resumo é isso aí mesmo. Mas o cristão não.
O cristão tem que ser diferente. Ele vai sempre na contramão. Né? É sempre na contramão. O reino de Deus é o reino que confunde a mente secular, né? A mente mundana, vamos dizer assim. Confunde. Por quê? Porque parece lógico. Como é que Jesus diz que aquele que quer ser o primeiro, né, tem que ser o último? Aquele que quer ser grande, deve ser menor que os outros. Tudo isso é muito contrário à cultura, né? Então, em resumo, o cristão, ele vive a contracultura, né, deste mundo. E você foi chamado para viver assim. E é fácil? Não é fácil. É difícil. Porque quem entende uma posição dessa daí, muitas das vezes aprende com isso, ou até mesmo elogia, né? Nossa, fulano é diferente e tal. Mas a grande maioria olha para isso aí e vê você um tolo, né? Ah, ele é um tolo. Teve a oportunidade e deixou passar. Então o reino de Deus, irmãos, é isso aí. Quando a gente ora, o Pai Nosso diz, venha o teu reino. Aí Jesus diz assim, tu é manso. Como é que tu quer que meu reino venha se tu é um zangado? Tu guarda ódio no teu coração, tu não perdoa ninguém. Como é que tu quer que meu reino venha? Rapaz, tu não tem uma característica de um cidadão do meu reino, tu quer que meu reino venha? Entendeu? Para você ver que o Pai Nosso, ele já começa quebrando as pernas da gente tudo, né? Porque já chega desfazendo tudo aquilo que a gente fica pedindo para Deus. A gente não entende, né? Tudo que implica essa pequena oração, a gente não entende. Muito bem, vamos prosseguir. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O mesmo que eu falei sobre o Pai Nosso, o pão também é nosso, não é só meu. Você vê que Jesus aqui ele não usa a primeira pessoa nunca. Ele termina usando o nosso. Ele nunca diz, meu Pai que está no céu, ou o meu pão de cada dia me dê hoje. Não. O nosso pão. O nosso pão. Irmãos, o salário que Deus te deu não é teu. Como assim, meu irmão? Na carteira de trabalho diz que é meu. Não é seu. Deus te beneficiou e Ele espera que com esse benefício você beneficie pessoa e também o reino de Deus. Não é interessante para Deus, você que já tem um carro, trabalhar, ter 2, ter 3, ter 4 carros. Para Deus isso não é interessante. Agora, para Deus é interessante quando você consegue tudo enquanto é benefício e consegue abençoar pessoas. Para Deus isso é interessante. Para pessoas isso é interessante. E para você isso é interessante. Entende? Porque uma coisa que tem que ficar bem fixa na nossa mente, irmãos, é o seguinte: apenas pessoas serão eternas, coisas não. Apenas pessoas. Ah, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo, tudo bem, não é pecado ter conforto. Mas acredite, a primeira pedra de fogo que vai descer, talvez vai ser em cima da tua mansão, né? Então invista em pessoas, porque elas serão eternas. Pessoas sentem, pessoas amam, coisas não. Então o pão, ele tem que ser nosso, e não apenas meu. Se eu vejo um faminto, o pão tem que ser nosso. Se eu vejo alguém desesperado, o pão tem que ser nosso. Se eu vejo eu não estou falando só de parente não, meu irmão, pelo amor de Deus. Eu estou falando de irmãos em Cristo. Ou seja, todas as pessoas, independente do que elas são, do que elas creem, mas ela não faz parte da minha igreja. É seu irmão também. Precisa olhar para elas com um olhar de misericórdia e precisa estender a mão, da mesma forma que estende para um irmão da igreja. Entende? Então o pão, ele também o pão é nosso, né? Então Deus, o que Ele me dá é para ser útil, mas não apenas para mim. Tem que ser útil para as pessoas e também para o reino de Deus, né? Outra coisa, vamos prosseguir. O que eu aprendo aqui? Ele diz, o pão de cada dia nos dá hoje. Hoje, para Deus, o importante é o hoje. Por quê?
Porque amanhã é incerto. Você vê, está todo mundo aqui tranquilo, em paz, e ninguém aqui sabe se amanhã vai amanhecer vivo. Era para estar todo mundo desesperado por não saber, né? Todo mundo gritando aqui desesperado. Eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. Mas está todo mundo tranquilo, em paz. Isso é esperança, isso é confiança, né, de que amanhã vai ver o sol nascer. Então, mas essa certeza nós não temos. Nós temos paz porque temos esperança. Mas a certeza ninguém tem. Então, a única certeza que nós temos é o hoje e o agora. Então, nós precisamos pedir para o hoje e para o agora. E o amanhã? Deus provê. Querem um exemplo? O maná. Deus falou para Moisés, né? Todo dia, Moisés, o maná vai cair. E o povo, Moisés, e se amanhã não cair? Rapaz, Deus falou que todo dia cai. Sim, e se não cair? Meu irmão, cabe a você acreditar nele ou não. Ele falou que vai cair o maná. Todo dia vai cair o maná. Sabe o que Deus estava querendo ensinar para aquele povo, inclusive para nós também, através deles? Aprender a confiar em Deus. E parar de ser, e deixar de ser ansioso. Nós somos muito ansiosos. E você sabia que a ansiedade causa ganância? Você chega no patamar da ganância sendo ansioso. Pelo amor de Deus, eu não estou falando da ansiedade quanto doença. Não confunda as coisas. Eu estou falando da ansiedade, dessa qualidade, né? Qualidade não. Desse problema que algumas pessoas têm, que não conseguem se controlar, e não é a doença. É simplesmente um impulso que ele tem. Né? Ansiedade, é muito ansioso, bota os pés pelas mãos, eu tenho que ter, eu tenho que conseguir, e tem que ser agora. Né? Então, a ansiedade leva à ganância. Agora, claro, se você tem ansiedade, a doença, claro que precisa de acompanhamento, precisa de tratamento, a gente entende isso. Né? Então, Deus, ele diz, olha, o pão de cada dia nos dê hoje. Hoje. Porque amanhã, o hoje, é ontem. Entende? Então, nós precisamos se preocupar só com o hoje. Vamos prosseguir. Jesus continua ensinando os discípulos a orar. Ele diz, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Assim como nós temos perdoado. Você já parou para pensar se Deus nos perdoasse da mesma forma que nós perdoamos as pessoas? Que situação desastrosa nós estaríamos? Se Deus usasse da mesma graça que nós damos para a pessoa, Deus usasse a graça dele, o favor dele. Paulo disse o seguinte, olha, sejam meus imitadores como eu fui de Cristo. Ou seja, você é um imitador de Jesus. Então, se Deus, ele dá aquele perdão que escolhe esquecer, que ele mesmo diz, né? Olha, eu pego os teus pecados, lanço nas profundezas do mar, e deles eu não se lembro mais. Eu não me lembro mais. Uma vez um amigo falou para mim assim, Adão, me explica aqui um negócio. Quando Deus diz que ele pega o pecado, joga nas profundezas do mar e não se lembra, quer dizer que Deus é esquecido? Eu digo, não. Ele escolhe esquecer no sentido de, isso aqui não pesa mais, isso aqui não é mais um peso, isso aqui não te atrapalha mais, isso aqui você não deve mais. Entende? Mas Deus não tem amnésia. Você tem uma mente limitada e você não esquece, se a pessoa não te der bom dia, imagine Deus, que tem uma mente infinita, né? Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele sabe o fim desde o começo. Então, não tem como você querer comparar a tua mente com a mente divina. A mente divina está anos-luz da tua, entendeu? Então, não vamos nem por esse caminho que a gente fica doido, se for pensar nisso aí, na mente de Deus. Então, vamos parar por aqui mesmo. Eu estou muito jovem para ficar doido. Então, irmãos, nós precisamos aprender a perdoar. O que eu acho interessante quando Jesus falou aqui do perdão, é que de toda a oração ele fez questão, lá no versículo 14 e 15, ele fez questão de relembrar novamente para os discípulos, né, sobre a questão do perdoar. Ele falou o seguinte, olha, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará.
Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ou seja, o perdão de Deus focado aqui, né, na oração do Pai Nosso, o perdão de Deus, ele está sendo circunstancial, né? Meu amigo, é o seguinte, tu quer ser perdoado por Deus? Sim. Tu tem perdoado o povo? Tem não. Então, como é que você quer que Deus perdoe? Mas todo dia quando a gente se ajoelha, a gente pede perdão a Deus. Você já percebeu que eu nunca vi uma oração para nela a gente não citar, né, o pedido de perdão pelos pecados. A gente sempre cita. Alguns nem pensam nisso, já se tornou automático. É uma música, perdoa meus pecados e tal, entendeu? Mas a gente cita sempre isso. Mas a pergunta que não quer calar é, e nós, temos perdoado? Se não temos, como Deus pode nos perdoar? Seria injusto da parte de Deus dar algo para nós se nós não damos para alguém, entende? Seria injusto. E Deus, Ele é justo, Ele é um Deus justo. Então, Deus, é claro que Deus Ele não nos trata como nós merecemos. A própria Bíblia, a palavra dele diz que se não fosse pela misericórdia de Deus, nós já seríamos consumidos, né? Se não fosse a misericórdia de Deus. Os nossos pecados nós já tínhamos. Então, o camarada, ao querer subir aqui no púlpito, ele, tem pecado? Tem, já caí ali mesmo. Pá! Se estamos vivos até agora, se ainda conseguimos falar do amor de Deus, é porque ainda existe graça. Ainda existe graça. Irmãos, essa graça é uma graça maravilhosa, porque ela é dada, ela não é comprada. Você não tem como pagar. Deus dá de graça. Eu acho interessante, eu lembro do meu avô, uma vez um sobrinho dele que era muito, eu não sei que palavra usar, rapaz, a gente costuma chamar no Nordeste de danado, mas diz que o significado de danado é condenado ao inferno, né? Então, eu era muito traquino, pronto, né? Esse camarada era um sobrinho do meu avô. E meu avô dizia sempre para ele, Antônio, todos os meus filhos e sobrinhos, nós temos orientado para eles viver uma vida equilibrada, fazer as coisas direitinho e tal. Você faz tudo torto, rapaz. Você não consegue se equilibrar na vida, porque ele era meio... Aliás, é até hoje. Ele gosta muito de uma pinga, né? E meu avô tentou orientar ele falou assim, tio Chiquinho, é o seguinte, se conselho fosse bom, o senhor não me daria, o senhor me venderia. Só que meu avô, um velho formado pelas faculdades da vida, doutorado, né? Aquele PhD em experiência de vida. Talvez se fosse alguém estudado dos tempos de hoje, ficaria gaguejando procurando resposta. Mas meu avô, na mesma hora ele falou assim, meu filho, tu sabe por que eu te dou o conselho? Porque ele é tão caro que tu não tem condições de pagar. Por isso que eu te dou. Você não tem condições de pagar o meu conselho. Então eu te dou de graça. Porque se você ouvir o meu conselho, você vai ver o que vai acontecer na tua vida. A pessoa que você vai ser, o nome que você vai ter na sociedade, a saúde que você vai ter. É por isso que o meu conselho ele tem valor, mas é um valor que está acima da tua capacidade financeira, então eu dou de graça. Então eu comparo, estou usando uma comparação bem, né? Sabe por que Deus te dá de graça o perdão? Olha para ti, tu não tem condições de pagar. Ele simplesmente dá. É algo maravilhoso demais, nós não temos como pagar. E Deus nos ama tanto que se nós tivéssemos como pagar, mesmo assim Ele daria de graça. Porque isso é amor, né? E Deus, eu costumo dizer o seguinte, Deus Ele não tem amor. Quem tem amor é o ser humano, Ele é o próprio amor. Ele é a essência do amor. Isso é profundo demais para o nosso conhecimento. Isso é coisa demais para você conseguir ter uma compreensão perfeita, entende? O amor de Deus é algo inexplicável, é algo que realmente não tem como caber na mente humana, né? Então Deus Ele usou, como eu falei agora há pouco, né? Essa oração aqui para explicar para os discípulos que eles estavam orando tudo errado. Olha, vocês têm que
saber que Deus cuida de todos. Você tem que saber que o que Deus dá para você é para todos, né? Os necessitados que precisar também. Partilhe do pão. Em outro texto bíblico, ele chegou a dizer, né? Se tu tem 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Então, em vários textos, Jesus cita como é que é o cidadão do reino de Deus. Como é que ele vive? Ele vive dessa forma. Irmão, eu não tenho vivido dessa forma. Eu sou um cidadão. Você vai precisar se educar, meu irmão. Né? A legislação no reino de Deus é essa. Aquele que quer ser grande, tem que ser pequeno. E aquele que quer ser servido, vai ter que aprender a servir. O próprio mestre fez isso. Ele se ajoelhou, colocou os seus joelhos no pó e lavou os pés empoeirados de pecadores. Ele que criou tudo. Ele fez isso. Então olha para ti quem tu é. Eu olho para mim quem eu sou. Nós somos muito orgulhosos. Precisamos mudar demais. Nós precisamos aprender demais com Cristo. Precisamos estudar mais a sua palavra. Eu costumo dizer que algumas pessoas leem a Bíblia. A Bíblia não foi feita para ler, meu irmão. A gente lê uma placa quando está passando numa via. A Bíblia é para ser examinada e estudada. O próprio Cristo falou isso. Examinai as Escrituras, porque julgaste nela a vida eterna. Jesus não mandou ninguém ler Bíblia. Então, quando eu vejo um camarada ensinando, você leu a Bíblia, eu digo, não lê não, está perdendo teu tempo. A Bíblia não é gibi para estar lendo. A Bíblia tem que ser estudada e examinada. Porque se você só estudar, vai virar uma confusão na tua cabeça. Eu tenho um amigo que falou para mim assim, Adão, eu já li a Bíblia de capa a capa e sou um ateu. Eu digo, está aí o problema. Por quê? Porque eu li a Bíblia exatamente. Uai, está aí lógico. Está não, filho, está com toda a lógica do mundo. Tu só leu, não entendeu nada. Examine e estude ela, para você ver. Eu já vi algumas pessoas incrédulas, né, que começaram a ler a Bíblia para poder tentar encontrar na Bíblia distorção para poder reprovar cristão. Ele focou tanto nisso que se tornou um cristão. Então, tem contato com a Bíblia? Tem. Pois já vai começando a arrumar o lugarzinho onde vai ficar orando, porque quem tem contato com esse livro e estuda, ele conhece a Deus. E quem conhece a Deus, Deus planta dentro dele um amor que nada consegue preencher. Essa vaga. Foi assim com Paulo. O apóstolo Paulo, ele perseguia cristão. O prazer do apóstolo Paulo era ver sangue de cristão no gume da espada. Sabe o que Jesus falou para ele no caminho de Damasco? Eu vou mostrar para ti, Paulo, o quanto tu vai sofrer por amor ao meu nome. Por amor. Não vai ser sofrer porque o povo não, é por amor. Tu não vai ter como, tu não vai ter forças para abrir mão desse amor, porque ele vai ser grande demais. E Paulo foi o maior missionário de todos os tempos. Ele deu a vida pelo Evangelho. Por quê? Porque Deus plantou dentro dele um amor que estava acima de qualquer coisa que ele já tenha amado. Assim é Deus, é assim que Deus faz na vida do ser humano. Todos aqueles que têm contato com a sua palavra, e estuda e examina, não tem como, meu irmão, não tem como não ser atingido pela graça, não ser atingido pelo amor de Deus. Vamos chegando aqui no finalzinho da mensagem. Jesus continua e ele diz o seguinte, olha, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O que é que eu aprendo aqui? Eu já vi muita gente orando errado. Senhor, me livra da tentação. Meu querido, saiba de uma coisa, nem Jesus se livrou da tentação. Como é que tu vai ser liberto da tentação? Pode se acostumar com tentação, que todo dia vai ter uma. Todo dia. Quando amanhece o dia, já começa a aparecer tentações. Orar ou correr direto para o trabalho, já é uma tentação. Entende? Então, a partir do momento que você abre os olhos, você já é tentado uma coisa ou outra. Sem falar nas tentações maiores, que eu não vou nem citar, né? Mas nós somos tentados todo dia. Então, Jesus aqui diz para o discípulo o seguinte, olha, vocês não vão orar para que não exista tentação, porque isso aí só vai ter lá no céu, quando eu restaurar o Éden. Aí não vai ter tentação mais não. Então nem adianta pedir, porque ninguém vai acabar com essa tentação assim, pai, sem, entendeu? Então você vai ser tentado sim, então a tua oração vai ser diferente. Não deixe que a gente caia nela. Só isso. Mas tentado você vai ser. Irmão, essa palavra cair em tentação, sabe o que vem na mente da gente?
eu quero que você imagine. Você está num abismo, caindo, pendurado na verdade, e você está segurando a mão de Cristo, Ele está te segurando. Entende? Aquele abismo é a tentação. Jesus está segurando na tua mão. E você diz, Senhor, não me deixe cair na tentação. E qual é o segredo para não cair? Continuar segurando na mão dele. Esse é o segredo. Agora, soltou a mão dele, não adianta nem pedir, porque a tentação já te abraçou. Entendeu? Ah, eu caí em tentação, eu estava com Deus. Não, quem está com Deus não peca. Quando você vai pecar, primeiro você abandonou ele, depois pecou. Mas é impossível um ser humano pecar estando com Deus. Ninguém peca. Sendo pecador, entende? Não comete o chamado fruto do pecado. Estando com ele, não comete. Toda vez que o homem cai, primeira coisa que ele fez, se afastou de Deus. Aí ele cai. Isso aí é bíblico. Não é historinha de carochinha, entendeu? Sempre que o homem cai, ele está sozinho. E é por isso que Deus ele falou para Adão, onde estás, Adão? Deus não perguntou para Adão, o que tu fizeste, Adão? Porque a pergunta para ter lógica tinha que ser o seguinte, imagine um filho ou esposa, faz alguma coisa de errado, como é que tu pergunta para ela? O que tu fez? Não é isso? Ou para o menino, o que tu fez, menino? O que tu aprontou por aí? Ninguém vai dizer para o menino, onde tu está? É perigoso, também dizer, não está me vendo aqui não, né? Então, parece uma pergunta tola, não parece? O menino fez alguma coisa errada e o pai perguntar, onde é que tu está? Parece uma pergunta tola. Mas Deus sabia o que estava perguntando. Ele estava dizendo para Adão o seguinte, ó, você não está em mim e por isso caiu. Onde é que tu está? Onde é que tu está, Adão? Então, automaticamente Adão iria dizer, Senhor, eu não estou mais em ti. Por isso eu comi do fruto. Eu não estou mais em ti. Eu estava em mim mesmo, o ser humano. E eu também estava no inimigo, ouvindo a conversa dele. Eu não estava mais em ti, por isso comi do fruto. Eva também não estava em ti, por isso comeu do fruto. Então, queridos, a tentação ela sempre vai existir, como eu falei. Nós precisamos pedir que Deus não permita que nós caiamos em tentação. Né? Então, Jesus então finaliza essa pequena oração, depois que ele fala sobre a questão de não cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ele conclui então dizendo, pois teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe. E que a mensagem dessa noite nós realmente tenha compreendido. E que a mensagem dessa noite, ela também sirva como um alimento, né, mais sólido, um alimento nutritivo para a nossa vida espiritual e que nós, ao orarmos a Deus, possamos lembrar dessas palavras aqui citadas. Que a minha oração, meu irmão, sinceramente, é que ao sair daqui você não pense, hoje eu fui na igreja de Planaltina e lá eu ouvi mais uma vez um irmão pregou lá, né? Como de costume, um culto, ouvi um irmão pregar e terminou e fui embora. Não. Hoje, Deus me ensinou como orar. Você tem que pensar dessa forma, né? Então, o sermão tem alcançado o objetivo. Então, não foi qualquer coisa, você ouviu a palavra de Deus, né? Então, que Deus em Cristo nos abençoe. Nós vamos finalizar agora. Tem mais uma música, Tiago? Então, vamos ouvir o Tiago cantar. E ao Tiago cantar, eu peço que você medite na letra da música também. A música ela é um sermão cantado, né? Então medite na letra da música também. Se puder fechar os olhos também, falar com Deus, fique à vontade. Está perdido e os teus sonhos se ruirão quando tudo ao teu redor não te faz mais feliz. Olha então para Cristo,
pra deixá-lo entrar em teu ser, e verás que as suas dores e tristezas passarão, pois só Cristo traz a real felicidade. Ele quer mostrar que ao seu lado tudo é paz. Não demores mais, não demores mais pra teu coração a Deus entregar. Cristo apenas te espera pra te dar o eterno amor. Deixa o Espírito de Deus te encher do seu poder. Logo Ele irá voltar e sua face então verás. Por que esperar mais tempo pra alegria e paz ganhar? Pois só Cristo traz a real felicidade. Ele quer mostrar que ao seu lado tudo é paz. Não demores mais, não demores mais, pois só Cristo traz a real felicidade. Ele quer mostrar que ao seu lado tudo é paz. Não demores mais, não demores mais pra teu coração a Deus entregar, pra teu coração a Deus entregar. Amém. Obrigado, Tiago. Fique de pé, vamos falar com Deus em oração. Oremos. Senhor, nosso Pai, nós te agradecemos porque mais uma vez nós nos alimentamos da Tua Palavra. Obrigado também, Senhor, porque Tu nos deste o privilégio de poder Te adorar através da música, através da nossa reverência, reconhecendo a Tua autoridade e poder e também amor. E também, Senhor, Tu nos permite Te adorar até mesmo em ouvindo a Tua Palavra. Que o Senhor venha nos abençoar, abençoa mais uma semana. Amanhã para nós é desconhecido. Nós não sabemos o que nos aguarda amanhã, Senhor. Por esse motivo, todos nós colocamos as nossas vidas em Tuas mãos. E sabendo, Senhor, que Tu é o nosso Pai, Tu vais zelar de cada um dos Teus filhos. Nos guarda debaixo das Tuas asas protetoras.